Bom, pessoal, então, para concluir, né, essa série de exercícios da lista da equação da reta, nós temos as questões 11 e 12. Eu estava observando aqui, a questão 11, né, é exatamente igual à questão 5, né, gente? Né, você tem dois pontos, determinar a equação geral da reta. É exatamente igual, é só mudar as coordenadas, né? Só tem um detalhe aqui que fala o ponto passa pela origem, né? Caso alguém não saiba o que é origem ainda, né? Pode ser que alguém não saiba, né? A origem é o quê? Origem normalmente é onde começa, né, gente? Onde começa, né? Certo? Então, onde é que seria a origem daqui? Onde começa o x, né? Se eu começasse a contar do zero, né? Onde é que está o zero do x? É ali, né? E do y? Também ali. Então, esse aqui é o ponto 0,0, ou seja, onde o x é zero e o y é zero. Então, por isso que também é chamado ponto O, de origem. Né? Perfeito? Certo? Então, esse é o ponto de origem, né? Ponto O, 0,0. Tá? Então, quando ele fala aqui o exercício 11, passa pela origem e o ponto 6,5, né? Então, a origem, que é o ponto 0,0, e o ponto P, que é o ponto 6,5. Como a origem, o x está menor do que aquele ali, então esse aqui é o x0 e y0. E esse aqui é o x e o y. Pronto. Depois é só fazer aquela coisa de ΔY sobre ΔX para calcular o m e depois escolher um ponto para calcular o b, né? Então, se tiver alguma dúvida, vocês olham lá no exercício 5, é exatamente a mesma coisa, tá, gente? E depois temos também o exercício 12, que eu estava observando. O exercício 12 é exatamente coeficiente linear e angular de uma reta com equação geral tal, né? Equação geral da reta tem isso aqui. Exercício 9, né? Então, o 12 é exatamente igual ao 9, né? Coeficiente angular e coeficiente linear da reta da equação geral tal. Então, é a mesma coisa, né? Então, o 11 e o 12 são exercícios que já foram feitos, né? Na forma do 5 e do 9, né? É só vocês irem lá olhar e fazer a mesma coisa, né? Repetir os mesmos passos. Eu queria finalizar só com o exercício, que não existe, está aqui exercício, né? Mas tem uma figura aqui sobre o cálculo de equação de uma reta a partir do método determinante, né? Que é uma coisa que a gente já fez na prova passada, na lista de exercícios, né? E você tem aqui dois pontos, né? Você tem aqui dois pontos, né? Temos aqui a equação da reta, está até a figura aí desenhada, né? Você tem aqui a equação da reta, tem aqui o ponto 1,1 e tem o ponto 4,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui 1, 2, 3, 4. Então tem aqui esses dois pontos, né? Perfeito? Né? E traçar essa reta, né? Identificar qual é a equação geral dessa reta, né? A equação geral dessa reta. E a gente, pelo método determinante, né? Então a gente viu claramente, né? Bastaria botar aqui o determinante, a matriz, né? A matriz, vou colocar ela aqui. A matriz. Eu posso botar o x e y aqui logo, né? E botar os pontos, né? 1 e 1 e 4 e 6. Né? Lembra que assim, tem que estar, eu botei x e y, aqui tem que estar o x e o y, aqui o x e o y também, né, gente? Perfeito? Então está aqui o ponto 1 e está o ponto 4, 6. Como a matriz, né, ela tem que ser uma matriz quadrada, né? Para poder calcular o determinante, eu completo aqui com 1, né? Perfeito? Então, essa é a matriz. Perfeito? Como é que a gente vai calcular o determinante dessa matriz? Claro que todos se lembram, né? A gente vai repetir os dois primeiras colunas, né? Então, vou colocar aqui de novo. X, Y e 1, 4, 6 e 1. Certo? E vou repetir aqui o x e o y. 1 e 1,
e o 4 e o 6. Então, repetir as duas primeiras colunas, né? Então, agora é só seguir aqui. Então, o determinante vai ser... Tem que ser igual a zero, né, gente? O determinante tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser... Primeira diagonal, x vezes 1 vezes 1, x, mais y vezes 1 vezes 4, mais 4y, mais 1 vezes 1 vezes 6, mais 6. E agora subtrair a segunda diagonal, né? Que é a diagonal secundária, que agora é assim. Fica 1 vezes 1 vezes 4, dá 4, mais x vezes 1 vezes 6, dá 6x, mais 1 vezes y vezes 1. Dá y. Isso aqui tem que dar zero, né? Perfeito? Perfeito, gente? Então, vamos continuar agora. Então, fica x mais 4y mais 6. Aqui fica menos 4, menos 6x, menos y, igual a zero. Certo? Então, fica x menos 6x, menos 5x. 4y menos y, mais 3y. 6 menos 4, mais 2. Pronto. Já está aí a equação geral, né? Está inclusive na forma A, B e C, né? O A é menos 5, o B é 3 e o C é 2. Perfeito? Então está aí a equação geral da reta, né? Se a gente quiser só isolar o y para tornar a equação reduzida, né? Um método muito interessante, rapidamente. Só queria destacar o seguinte, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam muito bem, né? Por que eu coloco x e y aqui e eu acabo calculando a equação da reta? Por quê? Porque o determinante dá zero quando a lei que relaciona o y com o x é a mesma nas três colunas, nas três linhas, desculpa, nessas três linhas. Essa lei é a mesma dessa com essa. Entendeu? Então, se a lei que relaciona o y com o x for a mesma, né? Certo? Então, né, o determinante dá zero, né? E como ele...